Quando você para de reagir, tudo muda. Existe um momento na vida em que você percebe que não está cansado das pessoas, não está cansado das dificuldades e nem está cansado do mundo. Você está cansado de reagir, cansado de responder no impulso, cansado de explicar o que não precisa ser explicado, cansado de perder energia com coisas que, no fundo, não deveriam ter tanto poder sobre você. E é exatamente aqui que começa a virada. Porque a maioria das pessoas vive em modo automático. Alguém provoca, ela responde. Alguém critica, ela se defende. Alguém ignora, ela se sente diminuída. É sempre reação, reação, reação. Como se o mundo tivesse o controle remoto das emoções dela. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quem está no comando da sua mente? Você ou o que acontece ao seu redor? Enquanto você continuar reagindo a tudo, a resposta já está clara. A verdade é que reação é fraqueza disfarçada de atitude. Parece força responder na mesma intensidade. Parece coragem falar o que vem à cabeça. Parece poder impor presença pelo volume. Mas observe com atenção. Quem explode se revela vulnerável. Quem perde o controle mostra onde pode ser atingido. Quem reage demais mostra exatamente quais botões podem ser apertados. E o mundo aperta, aperta de novo, aperta até extrair o que quer. Agora imagine o contrário. Imagine alguém que escuta uma provocação e permanece firme, que recebe uma crítica e analisa antes de responder, que é ignorado e continua trabalhando em silêncio. Essa pessoa causa algo diferente. Ela causa dúvida, ela causa desconforto, ela causa respeito. Porque quando você para de reagir, você quebra o padrão esperado. E tudo que quebra padrão chama a atenção. Mas não é fácil. Parar de reagir exige maturidade, exige autoconsciência, exige força interna. Porque reagir é instinto, escolher é consciência. E a maioria vive no instinto. A maioria age no calor do momento. E depois tenta consertar as consequências. Só que as consequências já foram criadas. Relações são abaladas. Oportunidades são perdidas. Imagens são manchadas. Tudo por causa de uma reação de segundos. Agora pense em quantas portas você poderia manter abertas se aprendesse a pausar antes de agir. Pense em quantos conflitos poderiam ser evitados se você tivesse domínio emocional suficiente para escolher o silêncio no momento certo. O silêncio não é submissão. O silêncio estratégico é inteligência, é tempo para pensar, é espaço para observar, é oportunidade para decidir com clareza. Quando você para de reagir, você começa a enxergar o jogo. Você percebe que muitas provocações são apenas testes. Testes para ver se você perde a compostura. Testes para medir sua segurança. Testes para avaliar seu nível de controle. E quando você não reage, você passa no teste, sem precisar dizer uma palavra. Existe algo poderoso em quem mantém a calma sob pressão. Não porque não sente nada, mas porque sente e ainda assim escolhe não ser dominado por isso. Força emocional não é ausência de emoção, é gestão de emoção. É saber que a raiva está ali, mas não permitir que ela decida por você. É reconhecer a frustração, mas não agir como se ela fosse o único caminho. É entender a dor, mas não transformar isso em descontrole. A maioria das pessoas se arrepende mais do que diz, do que deixa de dizer. A maioria sofre mais pelas reações impulsivas do que pelas palavras que ficaram guardadas, porque palavras impulsivas criam danos difíceis de reparar, e reações descontroladas criam imagens difíceis de reconstruir. Quando você para de reagir, você protege sua imagem, protege sua energia e protege seu foco. E energia é um recurso limitado. Cada discussão inútil consome energia. Cada explicação desnecessária consome energia. Cada tentativa de provar algo para quem já decidiu não entender, consome energia. E enquanto você gasta energia reagindo, deixa de investir energia construindo sua carreira, construindo seus projetos, construindo sua mentalidade. Agora deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha dito com clareza. Muitas pessoas provocam porque precisam da sua reação para se sentirem relevantes. Sem sua resposta, elas perdem força. Sem sua explosão, elas perdem palco. Quando você para de reagir, você retira a recompensa da provocação. E sem recompensa, o comportamento perde sentido. Mas o verdadeiro impacto não está só nos outros, está em você. Quando você aprende a controlar suas reações, você começa a confiar mais em si mesmo. Você começa a perceber que não é mais refém do humor do dia, que não é mais dependente da aprovação alheia, que não é mais manipulado por palavras vazias. Isso gera autoconfiança, isso gera estabilidade, isso gera presença. E presença não se impõe com gritos, se impõe com postura. Existe uma diferença enorme entre ser passivo e ser estratégico.
Ser passivo é aceitar tudo. Ser estratégico é escolher quando agir. Quando você para de reagir, você não está dizendo que aceita qualquer coisa. Você está dizendo que escolhe o momento certo para agir. Você não responde na hora da raiva. Você responde quando a mente está clara. Você não decide no pico da emoção. Você decide quando a razão está firme. Isso muda tudo. Porque decisões tomadas com clareza constroem caminhos mais sólidos do que decisões tomadas no impulso. E aqui está um ponto crucial. Pessoas que dominam suas reações se tornam imprevisíveis para quem tenta manipulá-las. Se alguém sabe exatamente como te provocar, sabe exatamente como te controlar. Mas quando você não reage como esperado, você tira o mapa das mãos de quem queria te conduzir. E isso gera poder. Poder silencioso. Poder interno. Poder real. Talvez você esteja pensando que isso é difícil demais. Que você já tentou se controlar antes e falhou. Que já prometeu não responder e acabou respondendo. Mas controle emocional é treino. Não é algo que nasce pronto. Cada vez que você respira fundo antes de falar, você treina. Cada vez que escolhe não responder uma mensagem provocativa na mesma hora, você treina. Cada vez que deixa passar uma crítica irrelevante, você treina. E treino constante cria hábito. Hábito cria identidade. E identidade cria destino. Chega um momento em que você percebe que muitas batalhas simplesmente não valem seu tempo, que muitas discussões não levam a lugar nenhum, que muitas opiniões não merecem sua atenção. E isso não é arrogância, é clareza. Clareza sobre onde sua energia deve ser investida. Quando você para de reagir, você começa a selecionar melhor seus conflitos. Você para de lutar guerras pequenas e começa a focar em objetivos maiores. E pessoas focadas incomodam. Porque enquanto alguns estão presos em dramas diários, outros estão construindo algo maior. Quando você não reage, você parece distante. Quando você não entra em conflitos desnecessários, você parece frio. Mas na verdade você está evoluindo. Você está escolhendo maturidade em vez de impulso. Está escolhendo visão de longo prazo em vez de satisfação imediata. Está escolhendo crescimento em vez de ego. E isso exige coragem, porque o ego quer responder. O ego quer vencer a discussão. O ego quer ter a última palavra. Mas maturidade entende que ter razão não é mais importante do que ter paz. E paz não tem preço. Imagine como seria sua vida se você dominasse completamente suas reações. Imagine enfrentar críticas com serenidade. Imagine lidar com rejeições sem desmoronar. Imagine ouvir provocações e simplesmente seguir firme. Isso não é fantasia, é habilidade desenvolvida. E quando você desenvolve essa habilidade, algo muda na forma como o mundo te enxerga. As pessoas começam a medir palavras perto de você. Começam a respeitar sua postura. Começam a perceber que não conseguem te desestabilizar facilmente. E respeito conquistado pelo autocontrole é mais sólido do que respeito imposto pelo medo, porque quem teme pode desafiar. Mas quem respeita, hesita. Se você sente que já perdeu energia demais reagindo, talvez este seja o momento de mudar. Talvez este seja o momento de decidir que não será mais controlado por estímulos externos, que não permitirá que qualquer comentário determine seu estado interno, que não entregará sua paz por algo pequeno, porque quando você para de reagir, você assume o comando, e quando você assume o comando da própria mente, o resto começa a se alinhar. Não imediatamente, não magicamente, mas progressivamente. Sua postura muda, sua presença muda, seus resultados mudam, e no final, tudo muda porque você mudou primeiro. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Você vai continuar vivendo no automático, reagindo a cada estímulo, ou vai assumir o controle das próprias respostas? A decisão é sua, mas lembre-se, cada reação impulsiva reforça um padrão antigo. Cada escolha consciente constrói uma versão mais forte de você. Se essa mensagem fez sentido, se você percebe que precisa fortalecer seu domínio emocional, então demonstre isso agora. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso. Inscreva-se no canal se você quer continuar desenvolvendo uma mentalidade forte, estratégica e inabalável. E escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho agir, não reagir.